Olá, Fábia. Olá, muito boa noite. Que felicidade, acho que vocês estão me vendo aí, hein? Que felicidade poder estar aqui hoje para poder estar com essa estreia, né? Início desse filme maravilhoso, bem maravilhoso, que é A Rosa. Eu gostaria de convidar a Fábia aqui e a Juliana para nos falar um pouco. A Fábia é a atriz, né? Ai, que maravilha! E também a Júlia, que é a diretora. Vocês estão me ouvindo bem, gente? É sempre importante a gente estar testando. Estão me ouvindo bem? Então, estou te ouvindo bem. Você está ouvindo a gente bem? Sim! Boa E noite, daí? Evelyn. Boa noite, Júlia. Boa noite, Fábio. Boa Bom, noite. não tem pessoa melhor para poder explicar, né, para a gente aqui sobre esse espetáculo. Então, assim, vamos lá. A Fábia começa? Não, Ju. Vamos Ju, é lá, bacana Ju. que ela fale, né? Porque, Vamos na lá, verdade, Ju. Pode deixar. Gente, boa noite. Meu nome é Juliana Roes, eu sou diretora do espetáculo A Reza. Nós estamos começando uma nova temporada agora, quinta, dia 1º de abril. O espetáculo foi aprovado na Lei de Incentivo à Cultura Emergencial, né? Da Cultura, Lei Aldir Blanc. Nós somos contemplados pela Secretaria Cultural do Estado da Bahia, através da FUNSEB, que é a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Então, a gente está, pela primeira vez, né, no espetáculo, tendo a oportunidade de ter acessibilidade em Libras, que é uma coisa que até então a gente não tinha tido ainda a oportunidade. Por isso que a gente pediu para a Eurídice estar aqui conosco hoje, porque a gente acredita na importância, né, da acessibilidade, de expandir esses horizontes, do próprio caráter de inclusão que o edital propõe e nos incentiva. Então, para quem não sabe, a Reza é um espetáculo que eu montei na minha graduação em artes cênicas, direção teatral, em 2015. Na época, não tinha nada em cena, em cartaz, que estivesse discutindo temáticas relacionadas a pautas feministas, aos direitos das mulheres. E como eu sempre acreditei que, enquanto artista, tem uma responsabilidade social muito grande, né, eu acredito que o teatro é uma ferramenta poderosa de transformação social, e eu acredito que, enquanto artista, né, eu me sinto compelida, chamada a trazer para a cena, né, os assuntos que são do interesse da sociedade, que sejam debatidos para que haja reflexões, né. E aí, na época, tinha tido uma notícia de uma menina de 19 anos, que, infelizmente, tinha sido denunciado pelo seu próprio médico a buscar atendimento num hospital particular, inclusive, porque ela estava sofrendo complicações de um aborto caseiro, clandestino, né? E o médico denunciou ela foi algemada na maca. E isso, na época, me deixou muito horrorizada, né? Assim, foi algo completamente bárbaro e absurdo. E, obviamente, né, como sabemos, o aborto, infelizmente, ainda é criminalizado no Brasil. Deixa eu só fazer uma pequena pausa. Eu não sei se é o seu áudio, mas tem algum áudio que está... Pronto, obrigada, melhorou. É que estava um ruído um pouquinho alto, não sei se estava vazando o pessoal que estava assistindo. Mas, recapitulando. Então, eu lembro que, na época, esse caso me chamou muita atenção, me chocou muito, né, porque, infelizmente, o Brasil, até hoje, 2021, infelizmente, né, o aborto ainda é criminalizado, apesar de ser considerado um direito humano pela ONU, e o Brasil assinar acordos internacionais se comprometendo, né, com mitigar, né, enfim, diminuir a mortalidade materna, e o aborto clandestino é uma das razões da mortalidade materna. Infelizmente, ainda assim, no Brasil, até hoje, as mulheres são obrigadas a recorrerem, né, a um aborto clandestino, porque ainda é criminalizado no Brasil. Um procedimento que é seguro, né, e nos países em que ele já é legalizado, é um procedimento ambulatorial, não é sequer necessário que se tenha intervenção cirúrgica,
somente em casos muito raros mesmo, mas é um procedimento muito seguro, né? E que é isso, não faz sentido que ainda tenhamos essa legislação medieval e bárbara, né, que obriga as mulheres a passarem por um sofrimento tão desumano. E por sermos um país, obviamente, muito religioso, as pessoas têm sempre uma opinião muito forte a respeito disso, mas se você for conversar com essas pessoas que se posicionam muito, elas nunca, literalmente, ou presenciaram ou tiveram alguém tão próximo que elas saibam, porque todos nós conhecemos mulheres que cometeram aborto, mas nem todos sabem. E aí, quando eu trago isso para a cena, eu tento aproximar a realidade dessa mulher que está sozinha em casa, né? E se vê diante de uma circunstância de ter que interromper uma gestação, não importa o motivo e a razão, e ela tem que fazer isso por conta própria, porque ela não tem direito ao acesso, né, no caso, médico, né, legal, seguro. Então, quando o espectador se vê nessa situação de presenciar esse ato, muitas fantasias que são criadas em torno, né, do que é o aborto, como aborto como método contraceptivo, como se fosse uma coisa simples, e não é. Porque independente do que você possa lhe levar a tomar essa decisão, sempre é uma decisão muito difícil e traumática. Normalmente as mulheres carregam a vida toda, né, um sofrimento muito grande em função disso. Eu sempre falo que o aborto, a mulher que decide abortar, ela vai contra tudo e todos, né? Porque não tem nenhuma religião que acolha, todas condenam, todas, absolutamente todas. É um tabu social muito grande e que ocasiona mortes todos os dias, né? Por um procedimento que deveria ser seguro. A gente tem aqui no Uruguai agora, que foi legalizado, em que zerou, né, a taxa de mortalidade de vítimas de complicação de aborto, porque realmente não é um procedimento, desde que seja feito, né, obviamente, com acompanhamento médico, é um procedimento absolutamente seguro. Então, é isso. Eu acredito que a arte está a serviço da sociedade. Eu acho que a gente tem que realmente trazer para cenas essas temáticas. E o espetáculo, basicamente, é isso. É um convite a essa reflexão, né, essa aproximação da realidade da mulher que está numa situação de maior vulnerabilidade social, que, inclusive, vale dizer, né, é importante ressaltar que no nosso país, como existe, infelizmente, não só um recorte de gênero, mas existe também um recorte de raça, já que, majoritariamente, as mulheres, né, que estão em situação de vulnerabilidade e pobreza são mulheres pretas, então elas acabam sendo as que mais sofrem, né, em consequência dessa criminalização, né, já que todas por iguais, obviamente, todas as raças e classes estão, infelizmente, sujeitas a passarem por um aborto clandestino e seguro, mas, obviamente, que as mulheres que mais morrem vítimas disso são as que têm menos condição financeira de ter acesso a clínicas que todos sabem onde fica, que todo mundo conhece, e que, se você tiver condição financeira, você paga e faz, né, de uma forma sigilosa, né, obviamente. Então, existe um recorte de raça, sim, envolta nisso, que é importante de ser dito. E basicamente é isso, gente. Eu queria passar a palavra agora para a maravilhosa Andréa Fábia, que é essa atriz incrível que faz esse solo, para que ela possa partilhar um pouquinho com vocês a respeito de como é que é esse processo para ela. Boa noite, meu povo. Vocês estão me ouvindo? Massa. Vamos lá. Então, eu fui convidada por Juliana. Essa história é velhinha. Ela me convidou para fazer uma substituição. Na verdade, o espetáculo já existia, era feito por uma outra atriz, Marina, né? Marina Lua. E ela me ligou um dia dizendo que ela tinha fechado uma pauta no Teatro Gamboa. Ela tinha pauta e ela não tinha atriz. Por algum motivo, a atriz não ia poder fazer e ela não queria cancelar, porque ia ser a primeira mostra do processo do trabalho dela comercialmente e tal, e eu topei fazer. A temática é uma temática que me toca enquanto mulher negra, porque, como Juliana coloca, é impossível a gente falar sobre o processo de aborto sem fazer um recorte racial, né? Sem a gente se dar conta de que, de fato, as mulheres que mais morrem por conta da clandestinidade do ato são as mulheres negras, e aí eu estava atualizando a pesquisa a respeito disso há uns dias atrás, e tem um dado que é massa para ser apontado nessa história,
que eu vou só ler para vocês aqui, que diz o seguinte, que o SUS fez 80 mil procedimentos após abortos mal sucedidos, né? Porque, como o Júlio coloca, o que mata, na verdade, não é o ato do aborto, é a clandestinidade, é a insegurança, né, da forma como ele é feita. Isso é um discurso a favor? É um discurso a favor da descriminalização do ato, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o que diz que o ato é criminalizado é um processo machista e um processo patriarcal que a sociedade vive e que está sempre legitimando o controle sobre os nossos corpos, né? Então, a temática ela me toca muito, me toca justamente por esse lugar, porque é impossível falar dessa saúde que não chega se eu não paro e penso que ela não chega para mulheres pretas, pretas e indígenas também, né? Tem uma pesquisa atualizada em 2019 que fala sobre esse aumento das mulheres indígenas, é, das mortes dessas mulheres em 2 anos especificamente, a partir de 2013 até 2015. Rolou um boom justamente por conta do aborto feito pela maneira ilegal. As pesquisas que eu fiz, eu sempre falo que eu nunca abortei. Eu tive um aborto espontâneo, sim, aos 6 meses. E eu lembro que uma violência que eu sofri na maternidade depois do ato, eu só tomei conta, só me dei conta de que era uma violência anos depois, quando eu revisitei a fala do médico e que eu entendi. Eu lembro que eu estava chorando muito, muito, e o médico chegou para mim e falou: Não, não precisa você chorar, não, gente, não precisa chorar, não. Ano que vem você está aqui. Eu sei que é o que se espera, né, das mulheres negras, as mulheres tidas como paredeiras, as mulheres, enfim. E era um aborto espontâneo, não foi um aborto provocado. E eu lembro também que eu fiquei, durante uma semana, eu descobri que o feto estava morto, e eu sentia muitas dores, e eu estava em um hospital, minha mãe é enfermeira, e era o hospital em que minha mãe trabalhava, ela trabalhava em uma outra ala, eu tinha uma pessoa próxima, né? Para vocês verem, assim, eu estava tão vulnerável, tendo uma mãe que era uma figura, como já tinha muito tempo no espaço, era uma figura respeitada por conta do trabalho e tal. E ainda assim eu passei por isso, eu fico imaginando quem não tem, né? Por exemplo. E aí eu lembro que depois de 5 dias que eu sentia muita dor, assim, eles me davam um remédio para que o feto fosse expelido, um médico chamou ela e falou: ó, eu vou fazer isso para você porque eu sei que é sua filha. Vai lá fora e compra um Citotec, que eu mesmo coloco. Quem é que não sabe que Citotec é o medicamento mais procurado, na verdade, né? Quando se fala em aborto ilegal, em aborto clandestino. E aí minha mãe tomou um susto e ele falou: não, é porque senão, com esse medicamento que ela está tomando aqui, ela vai ficar aqui durante muito tempo. Eu já estava quase uma semana. Isso era no 5º dia que eu sentia dor, mas eu não conseguia expelir o feto. E aí foi isso que minha mãe fez. Ela saiu na porta do hospital, tinha um vendedor de Citotec. E ela comprou e ela deu para o médico, e foi o médico que introduziu e que me deu. E aí eu consegui expelir por conta desse medicamento, mas que é um medicamento abortivo, e todo mundo sabe disso. E ele estava vendendo na porta do hospital, né? Então, a minha referência de aborto é desse momento específico, dessa violência, de ter ouvido isso e só ter me dado conta de que, por quê, né? Por que é que ano que vem eu vou estar aqui?
né? E não é disso que se trata, era daquele momento, era daquele sofrimento daquele momento, né? E a construção da atuação, ela vem por essas experiências, mas ela vem também por aquilo que não perpassa pelo meu corpo, mas que com certeza perpassou pelo corpo de muitas das minhas ancestrais, né? A Denise, a professora Denise, ela fala uma coisa que quando ela falou me tocou muito, assim, que o aborto é uma tecnologia da ancestralidade, né? As nossas ancestrais utilizavam do aborto para livrar os seus filhos do sofrimento da escravidão. E a gente meio que não se dá conta disso, né? E o ato de Juliana colocar, porque o que acontece é uma mulher que entra em cena para abortar. São os percalços emocionais de uma pessoa que está em cena para abortar, sozinha. Porque é muito comum a gente achar pessoas que dizem que são a favor do aborto, né? Mas é muito difícil você achar quem queira segurar a sua mão quando você está abortando. Então, é um lugar de muita solidão, de muita solidão. E quando você vai procurar, por exemplo, pesquisas estatísticas a respeito do ato, você acha uma relação direta com a religião também. A maioria dessas mulheres, elas são mulheres religiosas. Tem, inclusive, estatísticas que falam que mais de 70% delas, né, elas creem muito em Deus e tal, são muito devotas, enfim. E você não acha nenhuma religião que sequer flerte com a ideia, né, do aborto. Então, é um ato muito solitário, de verdade. Então, quando o Ju fala que ela leva essa mulher para a cena com esse sofrimento explícito, é muito para desmistificar esse lugar romântico, que é um lugar construído pelo patriarcado, né? Que acredita e que crê que a mulher que aborta né, é tipo uma escolinha, é tipo, ai, vamos descriminalizar o aborto, aí, né, você engravidou hoje, aí você aborta amanhã, você aborta. E a gente sabe que não é assim. As estatísticas dos países em que o processo foi descriminalizado, na verdade, o que acontece é que tem uma baixa inconstância, né? Porque as mulheres elas se dão tempo de pensar a respeito. E aí, levar isso para a cena é trazer também uma coisa que Juliana fala, que é tornar o espectador cúmplice daquilo, né? Como a cena é uma cena muito intimista, ele está ali, naquele lugar com ela, ele não está segurando a mão dela, mas ele é cúmplice daquele ato, de um sofrimento extremo que vai além da coisa corporal, que eu acho que o que passa pelo corpo é o de menos, né? Um ato criminoso. Imagine quantas viagens não passam pela cabeça dessas pessoas, né? Dessas mulheres. E aí tem uma coisa que é importante da gente falar, que é massa que o espetáculo esteja voltando agora. Na semana passada, a gente teve um boom, novamente, de uma proposta de lei, de uma PL, que o número da PL é 5435, de 2020. Pasmem, de 2020. Que é um projeto de lei que foi proposto, na verdade, por um homem, lógico, né? O Eduardo Girão, e é uma proposta que, dentre tantos absurdos, diz que a vida do feto precisa ser protegida desde a sua concepção. Quando ele diz isso, na verdade, ele inviabiliza que todas as outras possibilidades de aborto legais, né, que o Brasil já tem, elas sejam apagadas, né? E aí, além dessa frasezinha, tem uma coisa que as pessoas têm chamado, que as mulheres ativistas, né,
as mulheres que têm um tino para a defesa do direito das mulheres, que é a Bolsa Estupro, que é mais ou menos isso mesmo. Na verdade, quando esse deputado ele faz essa proposta de lei, ele diz que o foco é a defesa das mulheres gestantes. Mas quando você vai ler, na verdade, não tem defesa nenhuma de mulher gestante. A defesa é a defesa desse feto, desde o momento da sua concepção, independente da maneira como ele foi gerada, e meio que uma forçação de barra para que a mulher, se foi violentada, se o feto vai nascer com alguma malformação, enfim, para que a mulher passe por aquela gestação de maneira forçada, né? E aí o projeto de lei ia ser votado na semana passada e por conta de toda uma repercussão nas redes sociais, vai passar agora para uma relatora. Uma mulher decidiu tirar esta parte do que é conhecido como Bolsa Estupro, né? E diz que vai rever o projeto, mas que agora não é o foco dele, porque existem coisas mais sérias a serem votadas. Ou seja, a gente está o tempo todo flertando, né? A gente, quando eu falo enquanto sociedade brasileira, a gente está o tempo todo flertando com esse lugar de controle sobre os corpos femininos, né? Com esse lugar de retrocesso sobre o que já foi construído anteriormente. Porque o aborto ele é legal em algumas instâncias, né? Ele é legal quando se fala de estupro, mas, por exemplo, a gente teve uma menina que engravidou de 10 anos e que as pessoas foram para a porta do hospital chamar essa menina de assassina. Essas pessoas elas não estão interessadas na proteção da vida, porque você não acha ninguém na porta dos orfanatos fazendo fila para pegar essas crianças para levarem para casa. Enfim, a gente sabe que a maioria das crianças que estão lá são crianças pretas, são crianças, né, em estado de vulnerabilidade. Por que é que foram para lá? Por que é que estão lá? Mas você não acha. Então, essa defesa da vida é uma defesa equivocada, na verdade, é uma defesa de controlar. Só nasce com a tentativa de controlar os nossos corpos mesmo e de fazer valer a lei do patriarcado. Eu acho extremamente importante que o espetáculo volte agora, né? No meio desse, a gente nem sabia, né, que a PL ia ser votada agora e que graças a Deus não será, mas é bacana que a gente fique atento e atentes sempre, porque tem sempre um flerte desse processo de retroceder, desse lugar de controle, desse lugar de a gente não avança. Uma frase que eu achei interessante para a nova relatora, eu achei interessante porque chega a ser cômica. A tentativa que as pessoas que defendem o ativismo feminista, né, o direito das mulheres têm é que a gente consiga avançar no processo da descriminalização. Mas o que a relatora diz é que ela vai rever a lei e que não existirá com ela nenhum avanço, nenhum retrocesso no que diz respeito ao aborto legal, ou seja, a gente está no mesmo lugar. A gente está no mesmo lugar. De verdade. Aí chama a Júlia agora para dar uma força sobre os dias, as datas, onde é que a gente vai fazer essa transmissão, enfim. Oi, gente. Só complementando um pouquinho o que o Fábio falou, como vocês podem ver, é um assunto que nos mobiliza muito mesmo, né? De fato, particularmente eu também nunca vivi essa experiência, mas tenho diversos amigos e familiares que infelizmente tiveram que passar por isso, né? Justamente porque ainda não é legalizado, né? Então tiveram que se ver numa situação de clandestinidade em que colocaram suas vidas em risco. As pessoas falam, pelo direito à vida. Eu também sou a favor do direito da vida, principalmente das mulheres, porque quase
assim, a estatística é quase homogênea, né? No sentido de que quase todas já têm filhos. Muitas fazem isso justamente pensando nos outros filhos, na condição de vida que vai dar para essas crianças. Então, quando uma mulher morre, vítima de uma complicação de aborto, ela acaba deixando crianças órfãos. Então, assim, é uma tragédia, uma barbaridade completamente injustificada, desnecessária. E é uma legislação racista, sim, porque atinge sua grande maioria hoje mulheres pretas, por causa desse recorte também de classe, né? Mas, sem sombra de dúvidas, todas nós, pretas, brancas, indígenas, enfim, todas acabamos, né, sendo submetidas a esse tratamento cruel e bárbaro e completamente desnecessário na medicina do século XXI, né? Para quem não sabe também, só para citar um pouquinho, gente, o espetáculo, ele é ritualístico, né? Ele é basicamente Fábio começou a falar um pouquinho da cumplicidade, né? Eu falo que a gente transforma o espectador em testemunha. Então, uma coisa é você ter uma opinião muito formada sobre uma coisa que você nunca experienciou, viveu. Outra coisa é você ter uma opinião a respeito daquilo que você viu acontecer. Então, a gente tem um impacto muito forte do público, a gente sempre abre a escuta, porque faz parte da proposta, né? E é engraçado, principalmente os homens, que eles realmente não fazem a menor ideia do que se passa com a mulher num momento desse, né? É um impacto muito forte, de fato, para eles, em particular, né? Mas é realmente assim, surpreendente mesmo, como às vezes se julgam tanto pessoas por situações que são completamente desconhecidas, né? Então eu tento trazer o espectador para o quarto dessa mulher que aborta, esse quartinho, esse lugar escondido, em que ela está fazendo isso, né? Obviamente com medo, né? De ser descoberta, porque ela será julgada e, né? Enfim, estigmatizada em função disso. Então, eu boto o espectador dentro desse quarto dessa mulher que aborta na calada da noite, né? E essa personagem, ela, de fato, é uma personagem muito religiosa e é indissociável também, não tem como a gente não falar do aspecto religioso, já que o lobby religioso é que, infelizmente, é responsável, né, pela manutenção dessa criminalização do aborto, né, apesar de hoje as igrejas consideradas evangélicas, né, terem uma atuação mais forte. A Igreja Católica historicamente fez isso a vida toda, então a gente tem uma pressão muito grande do aspecto religioso, e como o Fábio falou, muitas dessas mulheres são religiosas, e isso se deve também ao fato de que nós temos uma religião hoje, oficial no Brasil, que proíbe o uso de anticoncepcional, né, que condena. Então, assim, é muito difícil, né? Então, não é à toa que boa parte dessas mulheres são mulheres religiosas, justamente por isso, porque, infelizmente, a religião, muitas vezes, proíbe sequer que essa mulher tenha acesso a um método, um anticoncepcional, um método contraceptivo, né? Então, é isso, gente. O espetáculo é simbólico, é ritualístico, metafórico. A gente fala sobre essa questão, obviamente, mas perpassa muitos outros, né? Fábio é maravilhosa em cena. A gente acaba abrangendo para muito além sobre toda essa questão da violência simbólica, que é a mulher submetida socialmente, as pressões, a violência psicológica que a gente sofre. Então, são várias leituras, não é só sobre a cor do espetáculo, ele tem esse recorte, mas ele vai para além disso. Então, por favor, são todos convidados para nos assistir. É um espetáculo que tem uma classificação de 18 anos, né, em função da temática e também porque existe nudez, então a gente, claro que é totalmente justificável, né, gente, mas como estamos falando aqui de redes, existe todo um protocolo, então a gente não vai poder exibir o espetáculo nas nossas redes sociais diretamente, vai ser através da plataforma Simpla, por causa dessa questão da classificação, mas os nossos bate-papos sempre serão vinculados nas nossas redes sociais, que é o espetáculo A Reza, né, tudo junto, espetáculo A Reza, tanto no Facebook quanto no Instagram, e no nosso canal no YouTube, que é Espetáculo A Reza também, lá vocês também vão encontrar os nossos bate-papos. A transmissão do espetáculo, a gente vai colocar na nossa página um link para as pessoas poderem acessar através do Simpla, é gratuito, é somente retirar o ingresso, né, porque faz parte da exigência da plataforma, mas não tem custo nenhum, e depois que for exibido o espetáculo, a gente vai deixar disponível no nosso canal no YouTube, né, também com a restrição de idade, né, em respeito à classificação, mas também vai estar lá aberto gratuitamente para quem quiser assistir.
E é isso, de 1º a 10 de abril, às 8 horas, e logo após a gente entra com um bate-papo que traremos especialistas, pessoas da área de psicologia, educação e saúde, para bater um papo conosco. Como a gente disse, já ficou claro, né? É um trabalho de militância também, militância política que não é partidária, mas sim de militância pelo direito da mulher, decidir sobre seu próprio corpo. Então, é importante que a gente traga esses profissionais da área para bater um papo conosco. E também a gente vai intercalar esses dias de lives com especialista com lives com espectadores. Estaremos convidando alguns espectadores que assistem o espetáculo para bater um papo conosco, como nós fazemos habitualmente no teatro, né? Porque esse é um espetáculo que foi criado para o palco e que agora está passando, né? Graças a esse edital, a gente está tendo a oportunidade de trazer para o âmbito virtual. Mas todas as vezes que a gente apresentou, sempre no final a gente abre essa escuta. Então, isso é uma coisa muito importante, a gente ouvir, trocar ideias, e acaba se tornando um espaço de acolhimento e de muito aprendizado mútuo. Então, a gente vai estar intercalando os dias com especialistas, com dias com espectador, que a gente vai estar abrindo essa escuta para bater um papo, para ouvir também os feedbacks e, enfim, né, compartilhar nossas vivências e visões a respeito da temática. É isso, gente. Muito obrigada. Eu queria que você desse uma palavrinha antes de encerrar, só para falar um pouquinho a respeito, né, da importância da acessibilidade. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem muito pouco isso no Brasil. Eu vi pouquíssimas peças que tenham. Isso é uma das coisas assim, que eu estou mais adorando nesse novo formato agora que o edital nos permitiu, porque sempre foi um sonho, porque eu acredito, mais uma vez, né, que nós temos, sim, uma responsabilidade social enquanto artistas. Eu acho que quando nós ampliamos, né, a nossa acessibilidade, todos temos a ganhar com isso. Então, isso é um grande diferencial para a gente. Eu estou aprendendo muito com essa nova, agregando nessa nova acessibilidade. Eu queria que você desse uma palavrinha, porque eu acho que é importante que a gente incentive outros artistas a terem, né, ampliarem mesmo, porque isso é sempre maravilhoso, sabe? A inclusão é algo que sempre vem para enriquecer, né? Então, é isso. Se você puder dar uma palavrinha, e aí depois sabe das palavras finais. É isso. Então, gente, olá, muito boa noite para todos, né? Bem, esse tema é um tema caro, né? Bem importante. E vocês estão me ouvindo bem? Estão tendo um retorno Bom, bem? Estão me ouvindo? estou sim. Essa interseccionalidade, né? Ela é bem forte, assim, eu sinto bem forte. Essa questão que a Fábia falou, também você, sobre a questão do recorte que a gente faz entre a pessoa negra, né? A mulher negra, e essa mulher sendo pobre, né? Vamos falar assim, né? A gente fala de vulnerabilidade social, né? Mas na linguagem mais simplória, mais simples, né? A pessoa com baixo recurso, né? Então, o que acontece? Quando a gente interseccionaliza com a pessoa com deficiência, né, essa interseccionalidade ela fica muito mais forte, né? Porque pensa, eu vou deixar só uma reflexão. Pensa aí, vamos pensar junto. Se para mim, mulher negra, né, tomar uma decisão dessa, muitas vezes é silenciosa, mas a gente tem alguém que às vezes a gente compartilha. Mas pensa uma pessoa, né, sozinha, que pode sim ter sido vítima de violência, vítima de estupro, mas ela não sabe como se comunicar, né? Ou ela não tem, ou seja, a sociedade não está preparada para recebê-la. E ela não sabe, vai para onde, vai como, o que eu vou fazer? Então, se a reza ela traz essa reflexão, assim, para uma pessoa que é ouvinte como nós, eu gostaria que vocês pensassem, né, como é que isso aconteceria se fosse uma pessoa com deficiência, uma pessoa surda, né, sozinha, nesse quarto. Então, é mais aí, já é uma provocação para uma peça futura, viu, Júlia? Como é que seria isso, né? Então, fale, Fabinho. Deixa eu fazer um adendo, né? Que eu estava. Quando eu descobri que você ia estar na live, aí eu decidi pesquisar se tem alguma pesquisa, se tem alguma estatística que fale dentro desse recorte dessas mulheres que morrem, dessas mulheres que são atendidas, vítimas por conta dos abortos mal sucedidos, e não tem nada relacionado às mulheres surdas, nada, de verdade. Assim, o único recorte que eu achei foram de mulheres negras
e mulheres indígenas, né? Principalmente nesses anos que eu falei, de 2013 a 2015. Mas realmente, assim, a gente não tem nada documentado real. O que é Então, muito é algo que a triste, gente... né? Verdade, então é algo que a gente começa a pensar, né? Se a gente for recortar mesmo, for parar para analisar, são várias coisas, né? No outro encontro que a gente teve, a gente falava também sobre a violência, né? A violência. Então, como é isso? Né? Se para nós, mulheres ouvintes, a gente chegar lá, ou não surdas, né? A gente chegar lá no hospital, a gente sofre essas violências. Para a Fábia, que estava, né, numa situação que aconteceu, né? Elisa já aconteceu, né? Que aconteceu, não foi nada provocado, né? Que a decisão dela, não foi uma decisão, aconteceu. Mesmo tendo uma mãe que trabalhava lá no hospital. Agora imagine uma surda, uma pessoa surda sozinha, uma mulher surda sozinha, né? De pele retinta, porque a gente não vai trabalhar agora com colorismo, né? Mas assim, de pele retinta e lá sofrendo, né? Como é? Como é isso? Então, eu prefiro ficar só nesse momento agora paradinha, levando vocês a pensar. Então, para mim é muito importante poder estar fazendo essa tradução, porque essa interpretação, essa tradução, porque algumas mulheres surdas, né? Elas vão poder se identificar também. De repente, a gente pode ter depoimentos, vídeos de várias mulheres, né? Claro que é um tema especial, vou dizer assim, porque mexe com o nosso corpo. As coisas que mexem com o nosso corpo, né? Elas ficam em um lugar especialmente sagrado. Então, nem sempre a gente tem essa coisa de poder desabafar. A gente não consegue desabafar, né? Mas, como a Fábia falou, é triste pensar nisso, né? E aí a gente sabe também que, por exemplo, as jovens é proibido, né? A gente não vai entrar nessa questão da classificação, mas é proibido a ideia de 18 anos. Mas se tivesse uma pesquisa, não sei se as pesquisas de Fábia contaram para isso, mas se tivesse uma pesquisa, talvez a gente iria encontrar que esse número iria crescer mais ainda se a gente tivesse o corte das crianças, das meninas de 10, 11, 12, 13, 14, 15. E quando a gente coloca ainda essa marca da interseccionalidade de uma menina surda, talvez isso aumentasse. Então, é só uma reflexão aí. Tem um recorte da idade que fala que essas mulheres elas têm menos que 14 anos, em sua maioria, e mais que 40. No caso do aborto, você fala do aborto legalizado, porque as de mais de 40 envolve o risco do feto e as de menos de 14 por causa de ser considerado estupro, né? Aí elas são as que têm mais acesso, por isso que tem mais dados sobre elas, legais, formais, entende? Porque são as que conseguem, tanto por risco de vida e do feto ser, por exemplo, ter algum tipo de má formação, quanto das meninas, porque elas é considerado estupro, obviamente, porque é um estupro, e elas conseguem legalmente ter acesso. Aí esses abortos são os que têm estatística legal, oficial. Esses dados, na verdade, são dados, os últimos dados de 2019, né? Dos anos Porque são os 2015 oficiais a 2016. contabilizados. De mortes, na verdade, né? Então, as mulheres que mais morrem são as menores de 14 e maiores de 40. Porque também envolvem mais riscos. Pelo mesmo motivo. São as que sofrem mais riscos, obviamente, né? Por causa da idade. Então, eu vou pedir licença só para complementar. Essa é uma temática, isso aqui em livro significa que a conversa rola até amanhã de manhã, né? Então, assim, é uma temática que dá pano para a manga. Se a gente começar a fazer essas interseccionalidades. Então, assim, eu quero externar meu prazer, né, pelo convite. Um tema em que a Juliana, quando me convidou, ela falou, me convidou. Olha, Euridice, é importante, porque são coisas que você pesquisa em relação à mulher negra, essa interseccionalidade, a pessoa com deficiência, é importante e tal. Isso me tocou, isso me remeteu também aos anos anteriores, às vivências também que eu tive, as vivências, né? Eu de comunidade simples, que a gente vê, às vezes é uma coleguinha, né? Às vezes é alguém da família, às vezes é um vizinho. São temas que ficam, às vezes é a própria mãe, né?
Tipo, você tem lá, você pode ter lá, tipo, a explicação que você tem. Ah, eu tenho filho, eu tenho 3 filhos, tenho 4 filhos, tenho 5 filhos. Então, a decisão, ela é muito, interpassa por várias coisas. Para mais do que da crueldade, né? Não é simplesmente pegar lá e vou matar, desculpa, né, gente? Eu vou, não é isso, né? Tem toda uma questão. E o que mais me impacta, que eu me impacto de verdade, é saber que a mulher negra, ela carrega essa culpa aqui, esses traumas. Não estou eximindo a mulher branca, mas a vida segue, né? A vida segue. Se ela conseguir sobreviver, a mulher negra, ela vai carregar isso pro resto da vida, né? Se conseguir. A menina, ela tem lá seus objetivos, uma menina branca, né? Vamos pensar assim. Ela tem lá, ou não negra, ela tem lá seus objetivos. E esses objetivos, e aí a vida vai passando, é faculdade, viagem, país, né? E a vida corre, né? Claro que tem sim a questão traumática, mas eu falo que até para ter um outro filho, essa mulher negra, ela vai pensar naquele que passou, né? Aquele que eu não pude ter. Eu não pude ter, assim que os termos têm, né? Eu não pude ter. É diferente de ir lá e matar, né? É só um. Não, mas é muito pertinente isso que você está falando, e esse, inclusive, foram muitos depoimentos que a gente ouviu, mas aí de uma forma generalizada, tanto mulheres negras quanto mulheres brancas, e assim, por outro lado, para você ver, tipo, às vezes o desfavorecido também, às vezes, sabe lidar com coisas por força da violência que vive no cotidiano, de uma outra maneira também, né? Então, assim, é muito difícil a gente avaliar, mas a estatística não deixa de mentir. Claro. Quem mais morre são as mulheres pretas. Isso, contra fatos, não há argumentos. Isso é real, né? Mas a dor e o sofrimento, infelizmente, estão presentes. Não tem como. Mas não tem como a gente mensurar. Mas, de fato. Dor e sofrimento não tem como medir, né? Exato. Sofrimento, o que sente, é algo que não tem como medir. Mas as estatísticas estão aí, né? As estatísticas estão aí, né? A grande maioria. Mas, assim, mais uma vez eu agradeço muito, tá? E vamos que vamos. Estou aqui achando o espetáculo lindo, maravilhoso, a atriz, né, direção, tá tudo lindo. Muito obrigada, Iris. Nós também estamos nos sentindo muito felizes e gratos com a sua participação. Para mim, você está agregando assim uma outra potência ao nosso trabalho artístico, nos permite chegar em outros lugares, a outras pessoas. Isso nos faz enriquecer e ampliar o nosso próprio valor daquilo que a gente está fazendo, sabe, Yuri? Você também está me tocando muito com essas suas palavras, e na forma que eu toquei você com as minhas, você também está me trazendo provocações, reflexões, inclusive, né, para até futuras criações. Então, isso está sendo uma via de mão dupla, não tenha dúvida disso. Você tem me inspirado muito e me feito refletir muito, querida. Sabe? E vamos lá, então, gratidão pelo espaço, gratidão pela partilha com vocês, reforçar o convite do dia 1º ao dia 10 de abril, o espetáculo às 20 horas, pela plataforma do Simpla. Acho que já a partir depois da live, não é isso? As pessoas já podem acessar, não é isso, Ju? A gente vai botar nas minhas redes. Pronto. Então vai estar disponível nas redes sociais. Acessa, assiste, depois corre para as páginas da gente para bater esse papo com a gente. E a gente vai intercalar um dia com live com especialistas, no outro dia bate-papo com o espectador. Se tiver a fim de falar enquanto espectador, procura a equipe, se coloca à disposição. A gente está aqui para essa troca. Sim. Beijos, Eurides! Beijo! Tchau, tchau! Beijo, gente! Tchau, meu povo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!